Pois é, Agatha Meirelles, talvez seja preciso resgatar ali o que eu falei antes do discurso do Lula, citando as chibatadas que ele usava para se comparar a Jesus Cristo, posando de vítima, o Lula, evidentemente, e ele, lá no começo desse discurso, já citou as chibatadas de novo. É previsível, ele ia posar ali de valente contra o establishment, as pessoas que só estão interessadas em levar vantagem e, ao mesmo tempo, posar de vítima também de procuradores, de juízes, de todo mundo que atuou aí nas investigações e até no processo judicial que levou às suas condenações que acabaram anuladas pelo ministro Luiz Edson Fachin. Lembrando que é diferente do que o Lula dá a entender, que o Lula não foi declarado inocente. Em determinado momento, ele falou do Fachin como se o Fachin tivesse reconhecido que nunca teve crime cometido por mim. Isso não está presente na decisão do Luiz Edson Fachin. Mas é como eu venho apontando, todos os petistas e o próprio Lula, evidentemente, que é o chefe deles, eles fingem que o Lula foi declarado inocente e vão continuar usando essa decisão do ministro Luiz Edson Fachin para isso. O Lula aproveitou, evidentemente, para fazer já um discurso eleitoral, já um discurso de oposição a uma boa parte daquilo que é o bolsonarismo. Eu digo uma boa parte porque tem outras partes em que o Lula e o Bolsonaro são muito parecidos nessa rejeição ao sistema de combate à corrupção, nessa frente ampla pela impunidade e até na aversão a privatizações. O Lula falou aí contra privatizações, mas na hora em que ele estava falando a respeito disso, ele mirou o Paulo Guedes, ministro da Economia, que tem um discurso mais liberal, mas que topa ficar nesse governo, mesmo com o presidente não sendo um liberal, mesmo com Jair Bolsonaro tendo um histórico de votos que mostra uma mentalidade estatista e corporativista. Aliás, continua querendo estabelecer aí privilégios durante a tramitação dessas reformas, de PEC emergencial, sempre para aqueles grupos que ele quer atender de uma maneira populista para não perder o apoio do nicho eleitoral. Então, o Lula e o Bolsonaro têm essa mentalidade estatista e, inclusive, o mercado reagiu, teve a subida do dólar, a queda da bolsa depois da decisão do Fachin, justamente porque teme a tentação populista do Jair Bolsonaro, que ele incorra ainda mais num populismo para rivalizar com o Lula. Portanto, dentro de uma filosofia de gastos que foi aquela adotada pelo Lula no seu governo durante um período diferente do que existe agora, que era um período de bonança, em que havia uma arrecadação muito alta em razão do alto preço das commodities no mercado internacional. E o Lula, em vez de preparar o Brasil para um eventual cenário de crise, foi gastando para posar ali de provedor da população mais necessitada, principalmente, ao mesmo tempo em que o Estado não tinha como sustentar tantos gastos em médio e longo prazo. Só que isso estourou no colo da Dilma, mas é a filosofia dele, do Lula, fora toda a roubalheira que estava acontecendo em estatais, em fundos de pensão durante os governos do PT que contribuíram para o agravamento da crise quando ela se estabeleceu. Tanto Lula quanto Bolsonaro foram contra o Plano Real, por exemplo, que apesar do Gilmar Mendes ter sido aí um legado do FHC, foi um legado importante daqueles governos anteriores e gerou ali um acesso de fato, uma presença maior na economia brasileira de uma boa parte da população que não tinha isso antes. O Lula combateu isso, assim como combatia os próprios programas de transferência de renda que depois veio a adotar durante o seu governo, reunindo ali vários que já existiam e ampliando e dando crédito, inclusive, tem um vídeo dele, ao Marconi Perillo, do PSDB, por ter tido essa ideia de unificar. Tudo isso que o próprio Jair Bolsonaro, durante o governo do PT, também combatia e agora adota. Então, eles foram muito parecidos nesses aspectos. E isso, quando o Lula se coloca ali como aquele que pode ocupar o Estado e trazer mais investimento, mais gasto, que essa é a maneira dele, inclusive, de fazer com que a dívida diminua em relação ao PIB, pelo investimento público, ele fica muito parecido com o Jair Bolsonaro, embora ele defenda isso de uma maneira
mais aberta, só que as consequências que a gente viu no passado de todo esse comportamento foram maléficas para a economia brasileira a médio e longo prazo, embora sempre causem um aumento de popularidade instantâneo. Então a pessoa fica com aquela lembrança de um período de bonança pelo qual ela passou, no qual o Lula estava no mandato, mas foi em razão de certas reformas estruturais, como a monetária, que aconteceram antes dele e na qual ele surfou, e em razão dos preços das commodities no mercado internacional. Então aquilo permitiu que ele fizesse determinados gastos durante determinado período que levam a uma imagem de bonança do passado, mas as consequências vieram depois e aí ele não estava lá. Então acontece isso no mundo político. As consequências positivas que um governo anterior toma, às vezes elas são sentidas pela população durante o mandato de outro político, assim como as consequências negativas dos atos de um político são sentidas depois no mandato de outro político que acaba sendo responsabilizada. Dilma Rousseff teve responsabilidade no agravamento da crise econômica, sim, mas ela foi decorrente daquela filosofia implementada pelo Lula, que agora ele tenta resgatar, fazendo uma oposição, repito, com o discurso do Paulo Guedes, não com as práticas do governo Bolsonaro, nem com a mentalidade do presidente. Ele aproveitou para polarizar com Jair Bolsonaro naquilo que o governo Bolsonaro tem de ruim e naquilo que demais candidatos, se eles efetivamente surgirem, vão usar também contra o Jair Bolsonaro. Alguns já estão usando, como o próprio governador de São Paulo, João Dória, que tem aí propagandeado a vacina do Instituto Butantan, da qual o presidente Jair Bolsonaro desdenhava. Então o Lula fez todo um aceno aos profissionais de saúde, à necessidade de continuidade do SUS, ao trabalho dos profissionais ligados ao SUS. Ele ironizou o terraplanismo bolsonarista, de uma ala, evidentemente, do bolsonarismo, dizendo, o Lula, que o planeta é redondo. Ele criticou essa defesa deliberada do governo Bolsonaro do armamento da população, sem muitas nuances, inclusive, que o Bolsonaro faz, porque eu não tenho esse viés esquerdista de ser contrário a qualquer tipo de flexibilização da posse e do porte de arma. Pelo contrário, certas flexibilizações, principalmente para posse, para residência, são necessárias, principalmente em áreas rurais, onde o posto de policiamento mais próximo é distante e as propriedades são alvos de invasão, etc. Isso é necessário. E para determinadas pessoas, inclusive mulheres, que muitas vezes ficam reféns de homens que naturalmente têm uma força maior do que elas, mas isso tem de vir com determinados pré-requisitos. Por exemplo, a parte da esquerda falou que se o Adélio estivesse armado, como queria o Bolsonaro teria morrido. Só que o próprio Adélio, para comprar uma arma legal, não tinha os pré-requisitos. Ele não tinha uma fonte de renda fixa, não tinha endereço definido, não tinha determinadas condições que estavam lá na proposta, se eu não me engano, do deputado federal Peninha, em relação à questão do posse de armas. Então essas questões também precisam ser discutidas com certas nuances que nenhum dos dois adota. O Lula faz um discurso completamente contrário, o Bolsonaro um discurso completamente a favor, mas cada medida a ser adotada precisa ser analisada na sua especificidade. O Lula fez um discurso dizendo que armas eram para a polícia, que precisa ser ajudada aí no combate ao crime. No final ele até voltou a esse assunto, dizendo que as pessoas morrem de bala perdida, etc. Só que o governo do PT... Eu tenho até um vídeo, quem quiser entrar no YouTube, tem o legado do PT nos presídios. E que eu mostro como o PT fez uma promessa de investir R$1 bilhão, se eu não me engano, em construção de presídios e modernização, evidentemente. E depois esse recurso foi contingenciado em razão da crise econômica que eles próprios agravaram. Então não houve a liberação dessa verba e ao mesmo tempo ele fica aí posando de quem está preocupado com a segurança pública, sendo que o governo do PT manteve o Brasil com taxas elevadíssimas de homicídios anuais, etc., e muitas vezes recorrendo a um discurso comum aí em vários pontos do espectro ideológico, que a responsabilidade é dos estados, etc., isso é conversa fiada, porque o governo federal tem responsabilidade, sim, sobre a gestão das fronteiras do país, tem responsabilidade sobre a entrada de droga e de armas nas fronteiras, e durante os 4 mandatos aí do PT, 2 do Lula, 2 da Dilma, não houve preocupação com esse problema tão grave que aflige aqui, e a gente acompanha nesse programa matinal, a sociedade
do Rio de Janeiro e, claro, outros também do país. Então o Lula fez aí certos pontos de oposição, falando que o presidente da República, então nesse ponto ele tenta atrair para si o discurso de oposição às mazelas do bolsonarismo. Isso não quer dizer, evidentemente, que outro candidato não possa adotar esse discurso e outros aí já não estejam adotando, porque o Bolsonaro é muito criticado por vários representantes da política, menos do que deveria, em relação à sua conduta desastrosa durante a pandemia da Covid-19, toda a sabotagem do combate à pandemia, da qual eu falo aqui todos os dias. Então o Lula aproveita com a experiência de ex-presidente da República para dizer o que um presidente deveria estar fazendo nesse momento. A gente mostra aqui diariamente a diferença do comportamento do Bolsonaro para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, né, que está lá recebendo a visita da comitiva bolsonarista, aquela que não usa máscara no Brasil, mas usa lá em Israel, que o Bolsonaro deveria estar visitando hospitais, o Bolsonaro não faz isso, tentando evitar que faltasse oxigênio, como faltou em Manaus. Tudo isso a gente tem apontando. Então esses são os pontos de verdade sobre um adversário político que o Lula usa no seu discurso para misturar com aquelas mentiras e meias-verdades que ele conta, que são justamente sobre a história dele, sobre os processos dele, né? Que são, por exemplo, de que a decisão do Fachin havia reconhecido a sua inocência, o que é uma grande mentira. Aliás, ele até filosofa sobre mentira e verdade, né? Ele fala, a mentira anda de avião supersônico, a verdade anda montado num casco de tartaruga, a verdade você tem que explicar, a mentira não. Fecha aspas. É exatamente isso que ele utiliza para poder mentir com facilidade sobre os casos complexos que são os processos dos quais ele é alvo. Então eles reduzem ali a 3 palavrinhas, né? Cadê as provas? Não tinha prova, não tem prova, esse tipo de coisa, porque sabe que a maior parte do eleitorado petista não vai ler todas as páginas dos processos, não vai ler 200 páginas de sentença para analisar todo o caso do triplex do Guarujá, envolvendo a cooperativa, a Bancop, né, que houve a compra de uma cota inicial, mas depois houve a reserva do apartamento pela OAS, sob gestão na época do Léo Pinheiro, e aí o apartamento foi reformado, o triplex, depois recebeu a visita do Lula, da Marisa Letícia, foi fotografado lá com o Léo Pinheiro, fazendo um papel de corretor, dono chefe, né, da empreiteira, que estava lá recebendo favores na Petrobras, com o Petrolão. Então há muitos elementos aí para serem destrinchados nesse discurso do Lula. Eu vou fazer isso mais detalhadamente no Salve Salve Band News às 4 da tarde.